Imagine só, os Estados Unidos finalmente decidiram revelar quantos mísseis de longo alcance podem chegar às mãos da Ucrânia, e os números são de tirar o fôlego. Mas como sempre, as bravatas de Moscou não passam de blefe. Enquanto o Kremlin tenta desesperadamente convencer o mundo de que está no controle, a realidade mostra uma Rússia cada vez mais isolada, dependente e à beira do colapso. O inverno se aproxima e Putin, o grande estrategista, corre para pedir ajuda externa, como se a guerra que ele mesmo começou fosse um problema alheio. Enquanto isso, os cofres russos estão vazios e os legisladores do país, em um ato de desespero, seguem os passos de Lukashenko, buscando maneiras criativas e questionáveis de financiar uma guerra sem fim. Mas o que realmente custa manter Putin no poder? E mais importante, até quando a população russa vai arcar com esse preço? Enquanto o mundo assiste às notícias mais urgentes e exclusivas sobre a guerra na Ucrânia, as manobras do Kremlin e os bastidores da geopolítica chegam até você em primeira mão. E hoje, uma informação pode mudar tudo. Se os Estados Unidos finalmente autorizarem a entrega dos temidos ataques à Ucrânia, a Rússia enfrentará um pesadelo logístico e militar. Segundo especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra, esses mísseis têm alcance de 2.500 e 1.600 quilômetros. No primeiro caso, cerca de 2.000 alvos militares russos estariam na mira. No segundo, mais de 1.500. Entre eles, a fábrica de drones em Alabuga, no Tartaristão, onde são produzidos os famigerados Shahads. As bases aéreas também seriam alvos prioritários, entre 67 e 76 delas, dependendo da versão do míssil. Uma delas, a base NGS-2 em Saratov, é de onde decolam os bombardeiros estratégicos que lançam mísseis de cruzeiro contra a Ucrânia. Um golpe devastador para a máquina de guerra russa. Donald Trump, em sua habitual ambiguidade, já sinalizou que a decisão está praticamente tomada, mas quer garantias. Como a Ucrânia usará esses mísseis? E contra quais alvos? Enquanto isso, o Kremlin oscila entre o pessimismo e a negação. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, limitou-se a repetir o discurso vago do chefe. Primeiro não acontece nada, depois surgem declarações. Sempre foi assim com a administração Biden. Mas a verdade é que Moscou não tem mais cartas para blefar. Putin, em seu discurso no Clube Valdai, deixou claro: qualquer fornecimento de armas à Ucrânia será visto como uma escalada séria, mas que não mudará o curso da guerra. No entanto, nem ele nem seus assessores ousam ameaçar Trump diretamente. Afinal, o que esperar de um tigre de papel? Enquanto isso, outro fronte se abre para o Kremlin. As negociações com a China sobre o gasoduto Força da Sibéria 2 estão emperradas. Apesar dos discursos otimistas de Putin e Xi Jinping, os detalhes cruciais, preço do gás, condições de investimento e prazos, continuam sem acordo. Fontes próximas às negociações revelaram que mesmo que o contrato seja assinado no próximo ano, o projeto levará pelo menos 5 anos para ser concluído e outros 5 para atingir sua capacidade máxima. Até lá, a Gazprom não espera ver o gasoduto operando a pleno vapor antes de 2034. Enquanto isso, a Rússia já exporta 38 bilhões de metros cúbicos de gás para a China, com planos de aumentar para 50 bilhões até 2027. Mas o preço é um problema. Pequim paga $28 por 1.000 metros cúbicos, 38% a menos do que outros clientes internacionais. E mesmo assim, as vendas para a China compensam apenas 1/5 das perdas na Europa, onde as exportações despencaram em 12 vezes desde o início da guerra. A violência também atinge a Alemanha, onde a recém-eleita prefeita de Erdek, Iris Stalkneschek, foi brutalmente atacada em sua própria casa. Encontrada pelo filho com múltiplas facadas nas costas e no abdômen, ela luta pela vida em estado crítico. Antes de perder a consciência, a vítima conseguiu dizer que foram vários homens. A polícia investiga um possível motivo político, enquanto o país acompanha chocado o caso de uma líder democraticamente eleita quase assassinada em seu próprio lar. Na Ucrânia, o inverno se aproxima, e o governo corre contra o tempo para garantir o abastecimento de gás. A ministra da Energia, Svetlana Grinchuk, anunciou planos de aumentar significativamente as importações para enfrentar a temporada de aquecimento. Estamos em negociações com vários parceiros internacionais, mas o volume exato depende de muitos fatores, explicou. Enquanto isso, a Rússia intensifica seus ataques à infraestrutura energética ucraniana, usando o frio como arma de guerra contra a população civil. Uma das ofensivas mais brutais dos últimos meses mirou diretamente as instalações de gás, deixando cidades inteiras sem energia. A União Europeia, por sua vez, não fica para trás.
Os países do bloco aprovaram novas restrições aos diplomatas russos, como parte do 19º pacote de sanções. Agora, eles serão obrigados a notificar os governos locais antes de viajar dentro da zona Schengen, uma medida para conter a espionagem disfarçada de diplomacia. A República Tcheca já havia dado o exemplo, proibindo a entrada de diplomatas russos sem credenciamento. A mensagem é clara: a Europa não vai tolerar mais jogos sujos de Moscou. Enquanto isso, na Rússia, os legisladores se inspiram em Lukashenko e buscam maneiras de punir os parasitas sociais. A presidente do Conselho da Federação, Valentina Matvienko, propôs cobrar uma taxa anual de 45 mil rublos de cidadãos saudáveis que não trabalham, sob o pretexto de financiar o seguro social. A lógica é simples: quem trabalha sustenta quem não quer trabalhar. Mas na prática a medida pode atingir os mais vulneráveis, enquanto os verdadeiros privilegiados do regime continuam impunes. A guerra não dá trégua, e as consequências são sentidas em todos os cantos. Enquanto Putin tenta desesperadamente manter as aparências, o mundo assiste a um império em decadência, onde cada dia traz novas crises e novas oportunidades para aqueles que ousam resistir. Pagam por aqueles que oficialmente não trabalham, e isso já se tornou insustentável. Os gastos com uma população que não contribui crescem a cada dia, drenando recursos que deveriam ser destinados a quem realmente precisa: nossos aposentados, nossas crianças, nossos doentes e pessoas com deficiência. Esses são os que merecem proteção. Mas quando jovens saudáveis em idade produtiva optam por viver às custas do sistema, fingindo incapacidade ou simplesmente recusando-se a trabalhar, o problema deixa de ser social e se torna uma questão de justiça. E não se enganem, essa não é uma fala isolada de algum deputado em busca de holofotes. É a preparação do terreno para novas medidas. O regime de Putin, acuado pela guerra e pela crise econômica, precisa desesperadamente de mais recursos, e não hesitará em arrancá-los de onde for possível. Basta lembrar o que aconteceu na Bielorrússia quando Lukashenko tentou taxar os vagabundos e enfrentou protestos massivos. No fim, até o ditador teve que recuar. Mas a Rússia não é a Bielorrússia. Aqui os preguiçosos não terão a mesma sorte. Além de pagar a conta, ainda financiarão o luxo de quem os governa. Em 2006, o custo de manter Putin e sua corte atingirá níveis estratosféricos. O projeto de lei orçamentária prevê gastos recordes, quase 33 bilhões de rublos por ano, mais do que o orçamento anual de regiões inteiras, como a Calmúquia ou o Distrito Autônomo Judaico. Em comparação com o ano anterior, o aumento será de quase 2 bilhões de rublos. E para onde irá esse dinheiro? Parte significativa será destinada a engordar os salários dos funcionários da administração presidencial, enquanto outros 500 milhões cobrirão compras de bens e serviços para o Kremlin. O parlamento, que já custa caro, também verá seus gastos inflarem em mais de 2,5 bilhões, embora ainda seja barato, se comparado ao custo da máquina presidencial. A música da decadência toca alto e a partitura é clara. Enquanto o povo aperta o cinto, a elite se banqueteia. Mas a história nos ensina que nenhum império resiste à ganância eterna. A pergunta é: até quando o povo russo aceitará financiar não apenas uma guerra perdida, mas também o falso de seus algozes? Obrigado por assistir até o fim. Obrigado pela sua confiança. Compartilhe, comente e faça essa mensagem chegar mais longe, porque quanto mais formos, mais difícil será para eles nos silenciar. Até a próxima. Que as notícias sejam sempre a nosso favor.